O governo brasileiro tem reportado déficits recorrentes nas contas públicas. O maior risco que a gente tem visto no mercado brasileiro, tirando, a parte de mercado exterior, com guerra, com juros nos Estados Unidos e tudo mais, é o risco fiscal, que é um risco que se trata basicamente da política fiscal que o governo vem executando, certo? E isso não é uma novidade, o governo brasileiro sempre apresentou um risco fiscal, a gente viu isso no ano passado, no ano retrasado, vários anos. Mas o que se trata, então, a política fiscal? Basicamente, são os gastos do governo e as arrecadações do governo, ou seja, os impostos. E quando a gente tem um governo que gasta mais do que ele arrecada, ou seja, que está com o seu orçamento desbalanceado, de certa forma, a gente tem um déficit fiscal que acarreta, então, no aumento da dívida e várias outras questões. O governo, ele utiliza a política fiscal, sejam os gastos ou os impostos, para tentar influenciar, de certa forma, a atividade econômica, de forma a aumentar, melhorar, enfim, a atividade econômica. Na prática não é isso que acontece, tá? O governo acaba atrapalhando mais a atividade econômica do que facilitando, mas um dos principais objetivos é melhorar a atividade econômica. Além disso, o governo, através da política fiscal, busca fazer a redistribuição de renda, ou seja, transferência de renda da classe mais rica para as classes mais baixas, ativo razoável, então, para a política fiscal, e também procura fazer a alocação de recursos em indústrias que o governo entenda que precisem de investimentos, de incentivos e tudo mais. E aqui abre margem para muitos problemas que a gente tem no Brasil em relação à corrupção, onde o governo escolhe determinadas empresas para investir recursos, para dar subsídios, ou mesmo direcionar as obras públicas, obras em outros países e tudo mais. Mas esse não é o foco do nosso vídeo hoje, tá? A gente vai falar especificamente de política fiscal e de risco fiscal aqui no Brasil. Como eu falei, quando um governo gasta mais do que arrecada, a gente tem um déficit fiscal, um problema no orçamento do governo. E o governo, por se tratar de uma instituição, assim como a sua casa, assim como a sua família, assim como você, se ainda não tem família, em relação aos seus gastos e à receita. Você recebe um salário, você tem os gastos, certo? Quando você gasta mais do que você está recebendo, você precisa, então, se endividar. Você precisa contrair dívida, seja através do cartão, através do banco ou algo assim. Qual que é o problema disso, É que você não consegue dedicar, então, uma parcela do recurso ou, enfim, melhorar suas finanças porque está com endividamento alto e com o governo da mesma forma. Sempre que ele aumenta seus gastos, ele acaba se endividando. E aqui entra a questão, o papel do risco fiscal. Quando o governo aumenta a sua dívida, ele aumenta as chances de um calote teórico, de um calote hipotético, que é o quê? Quando o governo não consegue quitar suas dívidas, assim como aconteceu na Argentina. Então, a Argentina aumentou consideravelmente seus gastos, não conseguiu pagar os detentores, então, dos títulos públicos e precisou dar um calote na dívida. Isso tem sérias consequências para a economia que nossos irmãos estão vivendo ali. Então, quando a gente tem mais gastos do que a arrecadação do governo, a gente chama de uma política fiscal expansionista. E o inverso também é verdadeiro. Quando o governo arrecada mais do que gasta, a gente tem uma política fiscal teoricamente contracionista. Mas qual que é o problema do gasto e por que que o mercado, e o mercado aqui não apenas o mercado financeiro, mas o mercado de forma geral, a economia, por que que as empresas, os investidores, as pessoas não gostam de um governo que gasta mais do que arrecada? Porque ele sinaliza, o aumento da dívida sinaliza então o risco fiscal, que é o risco do governo não quitar suas dívidas, e ele tem um sério problema futuro. Então, o problema é que mais gastos no presente representa, então mostra que o governo vai precisar aumentar a sua arrecadação no futuro, ou seja, mais gastos no presente representam mais impostos no futuro. Isso reflete muito das medidas que estão sendo executadas hoje pelo governo no sentido de tentar aumentar a sua arrecadação através da reforma tributária, da tributação de offshore, de fundos exclusivos e tudo mais. Então o governo ele está gastando mais atualmente e está procurando aumentar a sua receita para o futuro. Além de mais impostos, e o impacto principal do imposto aqui é porque pense numa empresa que tem uma alíquota de imposto de 20%, por exemplo. Se a alíquota de imposto, então ela ganha R$100, ela paga 20 para o governo e o restante ela consegue reinvestir, distribuir, pagar os seus funcionários e tudo mais. Se a alíquota vai de 20 para 25%, por exemplo, a mesma empresa que ganhou R$100, ela vai ter que pagar R$25 de impostos. Ou seja, a diferença, dos 25 menos os 20 que ela pagava anteriormente, ela deixou de investir, ela deixou de direcionar para atividades produtivas, para contratação de pessoas, para aquisição de máquinas, equipamentos e tudo mais, ou mesmo que seja para distribuição, seja para os funcionários, para os sócios, enfim, esse recurso ele não
vai voltar para a economia. O recurso que foi pago em impostos, ele vai ser utilizado pelo governo em outras questões, né? De forma, seja através de gastos, de aumento de salários do setor público ou direcionamento de recurso para alguma empresa, uma campeã nacional, como eu falei. Então, o dinheiro que a empresa paga mais de imposto, ela deixa de investir na sua atividade, certo? Então, a gente está vendo um impacto econômico em várias pessoas que podem deixar de trabalhar ou até perder seu emprego, de outros setores que estariam vendendo essas máquinas e equipamentos para a empresa. Então, o impacto de aumento de imposto é muito alto para a economia de forma geral. Esse fenômeno, né, que é a diminuição do investimento privado, ou seja, diminuição do investimento das empresas na contratação e aquisição de bens, a gente chama de crowding out, que é quando o recurso ele sai das empresas e vai para o governo fazer os seus gastos, os investimentos e tudo mais. Além dos impostos, a gente tem um maior problema em relação aos gastos, que é a inflação. Quando o governo gasta seu recurso, direciona recurso para um setor específico ou para o consumo de forma geral, injeta dinheiro na economia através de transferência de renda ou algo assim, como a gente viu na pandemia, a gente vê na sequência, né, isso demora um pouco, pode demorar alguns meses, alguns anos, enfim, a gente vê a disparada da inflação. E aqui é o maior problema em relação ao risco fiscal, certo? Porque quando o governo gasta mais do que ele arrecada, primeiro, ele precisa aumentar os impostos e segundo, ele provavelmente vai gerar inflação no futuro. E a inflação, como vocês devem saber, penaliza todas as pessoas da economia. Então, penaliza as empresas, penaliza os investidores, penaliza os consumidores, né? Então, principalmente a população mais pobre, onde a maior parte da renda dessas pessoas está indo para o consumo. Quando a inflação dispara, todos os preços aumentam. E aí a gente tem, então, um problema das pessoas ficando mais pobres. Geralmente, as pessoas que têm uma renda mais baixa são aquelas que sofrem mais com a inflação, porque o seu consumo é diretamente afetado pelos índices de preço, né? Pela variação, a desvalorização da moeda e o aumento de preços da economia. E aqui tem um outro grande problema em relação a isso, tá? Em relação aos gastos que geram impostos e inflação. É que quando a gente tem uma inflação maior, fica mais difícil de planejar os nossos investimentos. E nossos investimentos, estou falando como economia, tá? Então, se a economia fica mais complicado dela gerar investimentos, dela saber se vai ter um retorno real, né, que é aquele retorno acima da inflação em relação à sua atividade, ela acaba atraindo menos investidores, né? Pense no investidor americano. Ele vai olhar para o Brasil, certo? Entre vários outros países e vai pensar, olha, o Brasil, ele vai me dar aquele projeto, aquele investimento, seja de renda fixa ou renda variável, ele vai me dar uma taxa de retorno X. Se a inflação for Y, eu vou ter um ganho real de Z, né? Agora, se a inflação for mais alta do que eu estou esperando, o meu retorno vai ser menor. Então, eu vou estar assumindo um risco maior. Para isso, o investidor, principalmente estrangeiro, ele requer uma taxa de retorno maior nos seus investimentos. Isso reflete em uma taxa de juros maior para os seus investimentos no futuro, certo? Os investimentos estrangeiros aqui eu estou falando. Então, o investimento estrangeiro direto, que é aquele recurso que vai para as empresas contratarem pessoas, adquirirem bens de capital e tudo mais. Se o investidor está requerendo, seja o investidor estrangeiro ou local, está requerendo uma taxa de retorno maior, isso reflete nos juros que nós vemos no presente. Para o investidor americano investir no Brasil, ele quer um retorno maior, ele quer um investimento, né, que vai entregar para ele um retorno superior ali, que vá compensar o risco que ele está tendo de investir aqui no nosso país. E se o governo gasta demais, a gente tem inflação, tem mais impostos, a taxa de retorno é mais baixa. Juntando tudo isso, reflete em uma menor atividade econômica. Por quê? Se a gente tem menos recursos à disposição, a gente tem juros mais altos, que em última instância vão impactar na operação das empresas também através do custo de capital, porque elas vão estar pagando mais juros e, consequentemente, vão poder investir menos, contratar menos pessoas e tudo mais. Então, tudo isso gera, então, um efeito em cadeia que piora a situação econômica de forma geral. Então, esse é o risco fiscal, é o risco Brasil que a gente fala. Quando o governo gasta mais do que ele deve, mais do que ele arrecada, a gente sabe que vai ter um aumento de impostos, a gente sabe que vai ter inflação no futuro, as taxas de juros aumentam, né? Então, no presente, impactando as empresas e as pessoas diretamente, né? Porque fica mais caro para o consumidor adquirir um bem, seja numa loja, adquirir um carro novo, algo assim. Se diminui o consumo e diminui o investimento, né, das empresas e, enfim, das pessoas de forma geral, o resultado disso é uma queda na atividade econômica. Então a gente vê que o gasto maior do governo focando em aumentar, melhorar a atividade econômica, em última instância ele acaba melhorando para as empresas que foram selecionadas pelo governo, né, aquelas que receberam algum tipo de benefício, seja um subsídio ou uma isenção fiscal, e acaba
penalizando todo o restante da economia do outro lado. Então, o governo precisa fazer um balanço em relação aos seus gastos, e o ideal é que ele fique sempre com um gasto equilibrado, ou seja, a gente tem um déficit zero, porque a economia dessa forma vai ser menos impactada. E se o governo tiver um superávit, então, né, gastar menos do que ele está arrecadando, ele vai começar a diminuir a dívida, vai diminuir o risco do Brasil, os investidores vão ter uma expectativa melhor em relação ao Brasil, vão investir mais, o real vai se valorizar frente ao dólar e a gente vai ter um ciclo, então, uma economia mais virtuosa, certo? Então, de forma geral, isso que é a política fiscal, essa importância do governo ter uma política fiscal responsável, porque, assim como na sua casa, se o governo gastar mais do que arrecada, ele vai acabar incorrendo na dívida. E se aumenta a dívida, aumenta o risco, as pessoas exigem, os investidores, de forma geral, né, exigem uma taxa de juros maior e essa taxa de juros acaba escorrendo, então impactando toda a economia e diminuindo a atividade econômica. Então esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje, um pouco mais teórico, né, um pouco mais técnico em relação à política fiscal, à economia de forma geral e como ela impacta a sua vida, né, em última instância. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, pode comentar aqui embaixo, pode deixar o like. E também, se quiser sugerir algum assunto, seja de economia, de ações, de investimento de forma geral, pode comentar no vídeo que a gente vai gravar um vídeo então sobre o conteúdo que você sugeriu. E também, se você quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, que é um serviço personalizado de montagem então de um portfólio ou análise do seu portfólio atual, para entender se os seus investimentos fazem sentido com os seus objetivos, seu perfil de risco e aquilo que você visualiza para o patrimônio no futuro, entre em contato através do link que tem aqui embaixo, que um profissional vai entrar em contato com você e te ajudar a montar um planejamento financeiro sólido, um planejamento financeiro completo e uma carteira de investimentos que seja condizente com o seu perfil e seus objetivos para o futuro. Até a próxima!